Bem, pessoal, em alguns dos vídeos anteriores nós utilizamos sensores para fazer o retorno automático do nosso cilindro ou fazer ele trabalhar de forma oscilante, avançando e recuando, enquanto um comando por botão computador permanecer vigente. E por uma questão de simplicidade foi utilizado um sensor mecânico, porque o sensor mecânico, no caso aqui representado pelo nosso 1S2, ele possui dois terminais de conexão no seu contato, um terminal de entrada e um terminal de saída, mas dependendo da situação é interessante utilizar algum outro tipo de sensor, um sensor capacitivo, um indutivo, um fotoelétrico ou um magnético. Então nesse vídeo eu vou apresentar a simbologia desses sensores que eu acabei de citar. Então, como já falado, aqui está o símbolo do nosso sensor mecânico, uma entrada do contato e a saída do contato, porém, ampliando aqui um pouquinho para melhor visualização, se nós tivermos outros tipos de sensores, sensores eletrônicos, eles possuirão três conexões. Alguns modelos de sensores possuem 4 fios, mas aqui nós estamos considerando sensores que possuem apenas um contato. Então, observando aqui, nós temos em qualquer um desses 4 símbolos uma estrutura formada basicamente por um quadrado, que representa o corpo do sensor, junto a este símbolo aqui. Nós temos dentro o símbolo do contato, que dependendo do modelo de sensor pode ser normalmente aberto, como estes, ou normalmente fechado, então dependerá do caso. E nós temos o que mais diferencia eles aqui, um símbolo interno. Então aqui nós temos o símbolo de um capacitor, que é um componente eletrônico, dizendo então que esse é um sensor capacitivo. Nós temos aqui o símbolo de um indutor. Existem outras formas de representar indutores também, mas esta é uma maneira. Então este é um sensor indutivo. Aqui nós temos o símbolo de um diodo emissor de luz, como por exemplo um LED, e aqui o símbolo de um receptor de luz, como por exemplo um fototransistor, indicando que é um sensor que emite e recebe luz, portanto um sensor óptico. E aqui nós temos então um símbolo que representa a questão do magnetismo, né? Então um sensor magnético que ele é atuado pela influência de um ímã, normalmente que será encontrado no êmbolo de um cilindro pneumático. Além disso, esses sensores possuem então, como um diferencial em relação ao sensor mecânico, 3 conexões, esta aqui de baixo, esta aqui de cima e esta na lateral. Então, considerando que estamos trabalhando com circuitos elétricos em 24 volts, e este sensor, então, ele deverá trabalhar num circuito de 24 volts, corrente contínua, nós temos aqui na parte superior a alimentação positiva, os 24 volts. Na parte inferior, nós temos a alimentação dos 0 volts. E aqui, na lateral, neste símbolo, nós temos, então, a saída do contato, no caso, um contato normalmente aberto. Então, estes sensores aqui que eu utilizarei nessa simulação, eles trabalharão da seguinte maneira. Estarão recebendo alimentação, 24 e 0 volts. Aqui, a saída estará aberta, estará interrompida, né, no caso. E quando esse sensor for atuado, os 24 volts que estão alimentando o sensor passarão por dentro dele e sairão por aqui para acionar algum outro elemento, seja a bobina do relé, de um relé, seja a bobina de um temporizador, seja a bobina seja um solenoide de uma eletroválvula, dependerá muito do circuito. E esse pequeno simbolozinho aqui, que é uma onda quadrada, ele apenas indica que essa saída ela pode estar ou em nível 0 ou em nível 1, dependendo do momento, conforme o sensor estiver atuado ou não atuado. Então, aqui apenas para recordar, para visualizar, né, o nosso circuito
de exemplo, o que ele faz? Pressionando o botão energiza o solenoide de avanço, o cilindro avança, aciona o sensor e o sensor aciona o solenoide de retorno do cilindro. Então, fazendo aqui a simulação, avançou, bateu no sensor e voltou. Avançou, chegou no sensor e voltou. E é sempre esse o funcionamento. Então, agora a ideia aqui seria substituir esse sensor mecânico por um dos 4 sensores apresentados. Então, aqui para exemplificar, eu vou pegar um sensor indutivo, vou trazer ele para cá, vou deletar o nosso sensor mecânico. Então, esse nosso novo sensor, ele será o 1S2, que está aqui representado, né, a posição física dele. E aí, conforme eu expliquei, então, este sensor, por ser um elemento eletrônico, né, e não simplesmente um contato passivo, como era o sensor mecânico, ele precisa receber 24 volts e os 0 volts de alimentação. E a saída do seu contato, então, vai para o elemento a ser ativado. Então, o diferencial em relação ao sensor mecânico aqui acaba sendo, na prática, a necessidade de trazer o fio de 0 volts até o nosso sensor, algo que era desnecessário no sensor mecânico. Então, novamente aqui, né, o 24 volts chega para alimentar o circuito eletrônico interno do sensor e quando ele detectar algum objeto, no nosso exemplo aqui, a haste do nosso cilindro pneumático, os 24 volts passarão por aqui e ativarão o solenoide de retorno. Então, fazendo o teste, avançou, sensor recuou. Então, observe que aqui em vermelho representa que sempre está circulando corrente elétrica por dentro do nosso sensor, ele está energizado, está alimentado, e aqui o fio que vai até, o condutor que vai até o Y2, ele fica vermelhinho, simbolizando a circulação de corrente, apenas no momento que a haste do cilindro aciona ele. Ok? O mesmo tipo de funcionamento, de conexão, vale também para os sensores capacitivo, fotoelétrico e magnético. O único detalhe que eu gostaria de considerar aqui, de comentar, é que no caso de um sensor magnético, apesar dele também ficar exatamente no mesmo local, aqui estou sobrepondo ele simplesmente para demonstração, apesar de ele ficar exatamente no mesmo local no circuito, na forma de desenhar e representar ele, na parte pneumática nós precisaríamos considerar este posicionamento aqui, e não mais na forma como estava. Por quê? Porque no caso do sensor magnético, ele não é acionado pela ponta da haste do nosso cilindro. Ele é acionado pelo êmbolo magnético que está dentro do nosso cilindro. Então, é importante lembrar que um sensor magnético sempre será instalado no corpo do cilindro e que para o funcionamento adequado, este cilindro, na hora da compra, deve ser especificado de forma que seja fornecido com o êmbolo magnético. Então, quando o nosso cilindro avançar e recuar, este êmbolo que está aqui terá um ímã que se movimentará, né? Aqui ele está representado assim, ele se movimentará e acionará o sensor magnético, que na verdade é este. Podemos colocar aqui para ficar bem direitinho, né, a nossa simulação. Vamos lá aqui, é o 1S2, ok, agora sim, então, cada vez que o êmbolo magnético chegar ao nosso sensor, que está montado no corpo do cilindro, então, ele será acionado. O interessante dos sensores magnéticos é que a frente do cilindro, a área onde a haste se movimenta, fica totalmente livre para poder executar alguma função mecânica, alguma fixação de peça,
o dobramento de uma chapa, a conformação de uma chapa, que seja, né, pensando tanto na pneumática quanto na hidráulica, e não ocuparia o sensor, então, esse espaço, ele ficaria reservado a essa região aqui. Então é isso, pessoal, obrigado pela atenção e até mais.